pedido de deputados, a reunião de líderes da Câmara para discutir o novo marco fiscal é adiada e deve ser realizada hoje. A decisão foi tomada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, depois daquele mal-estar causado pelas declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em entrevista ao podcast do nosso âncora Reinaldo Azevedo, o Reconversa, ele afirmou que a Câmara estaria com um poder muito grande e não poderia usá-lo para humilhar o Senado e o Executivo. Nas redes sociais, Arthur Lira, sem citar Fernando Haddad, afirmou que manifestações enviesadas e descontextualizadas não contribuem no processo de diálogo e construções de pontes tão necessários para que o país avance. Mais informações agora, direto de Brasília, com João Pedro Melo, que está aqui pronto para servir essa torta de climão. Bom dia, JP. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, foi um disse-me-disse, Belém, Belém, nunca mais estou de bem, mas, ao que tudo indica, essa reunião de líderes da Câmara dos Deputados, com membros também do Ministério da Fazenda, vai acontecer hoje. Não há um horário específico para essa reunião, mas a ideia é que seja realizada ali no fim da tarde, início da noite. E o que eles vão discutir? A tramitação da nova regra fiscal, os pontos que desagradaram os deputados e que foram aprovados no Senado, né? Essa reunião estava marcada para ontem, só que aí depois dessa entrevista, de última hora, esse encontro foi cancelado. O motivo não foi divulgado, mas claro, todo mundo sabe desse desconforto por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, após as falas do ministro Fernando Haddad ao podcast do âncora da Band News FM, Reinaldo Azevedo. No encontro, Haddad disse o seguinte, que a Câmara tem muito poder e que não pode humilhar o Palácio do Planalto e, obviamente, nem o Senado. O ministro disse que a fala foi mal interpretada, que era uma reflexão sobre a conjuntura política dos últimos anos, e a gente vai acompanhar o trechinho dessa fala agora. O diálogo com a Câmara deveria também valorizar o diálogo com o Senado, que tem sido espetacular, e o fato é que a gente está conseguindo encontrar um caminho, não está fácil. Imagina. Não pensa você que está fácil. A Câmara, assim, ela está com um poder muito, muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Mas, de fato, ela está com um poder assim, que eu nunca vi na minha vida. Eu passei 9 anos em Brasília. Nunca houve. No primeiro governo Lula, segundo, primeiro da Dilma, nunca vi nada parecido. Então, eu penso que tem que haver uma moderação aí, que tem que ser construída. Um diálogo. Ela ainda não está... Não, as mil maravilhas, apenas acho que, assim, sou muito realista. Eu não sei se em algum momento, na política, alguém chega e diz assim, renuncio a esse poder que eu tenho, quando ele é, em certa medida, incontrastável, porque... Mas sabe o que é bom na democracia? Que a pessoa não vai ter esse poder para sempre. A instituição pode até ter, mas você não sabe na mão de quem ela vai estar daqui 2 anos, daqui 4 anos, daqui 10 anos. Então, é nesses momentos de transição que você repactua. E aí tem o futuro, né? E o ser humano é caracterizado por isso, né? Ele tem futuro. Horas depois, pelas redes sociais, Lira se manifestou, dizendo que todas as pautas de maior importância aprovadas nesse ano são legados da Câmara com o país. Ele ressaltou ainda que é equivocado pressupor que o consenso em temáticas sensíveis mostre uma concentração de poder e que falas enviesadas e fora de contexto não contribuem para a construção das relações. Ou seja, ficou extremamente incomodado com o que disse o ministro Fernando Haddad. Bom, no fim da noite, Haddad se juntou à turma do Deixa Disso e afirmou que a harmonia dos poderes é importante para o andamento das matérias de interesse do governo. E a gente vai ouvir o Haddad agora. Não vamos fazer disso um cavalo de batalha. A primeira providência que eu tomei foi ligar para o presidente Arthur Lira e esclarecer o contexto das minhas declarações. As minhas declarações não dizem respeito à atual legislatura. Eu só elogios para a Câmara, para o Senado e para o Judiciário. Nós não teríamos chegado até aqui sem a concorrência dos poderes da República. O que eu defendi é que, em virtude de um arranjo institucional que já não tem mais vigência, a gente procurasse uma moderação entre os poderes para continuar entregando para o país as medidas que o país tanto precisa.
Pois é, houve essa mudança, então, de tom, né, do ministro Fernando Haddad, e essa discussão de hoje, então, deve colocar na mesa aí os pontos que são desagrado nos deputados, ou entre os deputados, com relação às mudanças do marco fiscal. Entre esses pontos, a gente tem a retirada do novo teto de gastos e também do Fundo Constitucional do Distrito Federal do novo teto de gastos e também o Fundo da Educação Básica, além de verbas para ciência e tecnologia. Esses são pontos que levantaram muita discussão aqui no Congresso Nacional e continuam, obviamente, levantando muita discussão, mas, claro, essas discussões agora estão no segundo plano diante desse disse-me-disse, desse não acordo entre Lira e Haddad no dia de ontem. É engraçado que a manifestação a essa fala do Haddad de que Arthur Lira, né, e ali o entorno tem muito poder, é uma manifestação exatamente disso, né? Eles travam uma discussão que estava marcada para ontem. Vem cá, não é o reflexo do que o Fernando Haddad está dizendo, né, Megali? Sim. É claro que ele tem razão. É claro que a Câmara ganhou muito poder, extrapolou seus poderes, especialmente no governo anterior, com a novidade do orçamento secreto, né? E o orçamento todo nas mãos de Arthur Lira, que se tornou o homem mais importante da República. Ele e o então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Da Casa Civil, né? Oh, meu Deus do céu, agora... Sim, Casa Civil. Isso aí. É claro que ele tem razão. Deveria ter externado esse pensamento, deveria ter dito essa obviedade no momento em que o governo tenta construir pontes muito complicadas de serem construídas com o Congresso Nacional? Não sei. Um pouco de contexto. Está aqui na Folha de São Paulo, apuração das penas da Júlia Scheib, da Ediana Tomazelli e da Vitória Azevedo. Conversa tensa sobre taxação de offshores precedeu o desentendimento entre Lira e Haddad. Por que o Haddad teria cometido esse ato falho? Porque estaria irritado a respeito de uma conversa sobre a proposta de taxar empresas ou fundos offshore, ou seja, fundos fora do país, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Eles teriam conversado por telefone na última sexta-feira para tratar da votação dessa medida, considerada importantíssima pela Fazenda para dar maior isonomia tributária e para, principalmente, reforçar as receitas do Tesouro no ano que vem, quando o governo tem a meta, a obrigação de zerar o déficit fiscal, né? Precisa tirar dinheiro de algum lugar. E no diálogo, Lira deixou claro, num tom bastante incisivo, de acordo com a apuração aqui das repórteres, que resiste ao avanço da medida. Essas resistências geraram muito incômodo e irritação na equipe econômica. Essa conversa com o Reinaldo foi gravada exatamente na sexta-feira, então no calor dos acontecimentos, e talvez tenha sido a razão pela qual Haddad soltou essa frase aí, que sim, tem um contexto histórico, né? Mas obviamente ele está se referindo a atual formação da Câmara dos Deputados com o poder atual do presidente Arthur Lira. Fala-se por aí nos corredores a respeito desses bastidores, JP? Fala-se muito, viu, Megali, mas um outro ponto também que levanta, né, ou que aparece nessa discussão é o ponto relacionado ao seguinte, a que não é interessante para o governo desagradar a Câmara dos Deputados, por N motivos, por várias questões, então, exatamente por isso tem-se essa ideia de pisar no freio quando se trata ali de Arthur Lira e também dos parlamentares. Então, o governo quer, de fato, chegar nesse acordo, formar uma base aliada ali na Câmara dos Deputados antes de qualquer tipo de entrave com o presidente da Câmara dos Deputados. Então, são dois pontos que estão sendo discutidos, se a gente pode dizer assim, nos bastidores aqui do Congresso. João Pedro, um abraço, até mais tarde. Um abraço, gente. Só rapidinho, antes de finalizar, a Thalita repassa o beijo para vocês e diz também que estamos todos na torcida aqui para a votação no Troféu Mulher Imprensa. Boa. Ela Equipe é maravilhosa. o máximo. Thalita é o máximo, JP também, Orengo. Obrigada, viu, Vamos votar. JP? Bom trabalho. Valeu, Bora pessoal. votar. Um abração, Valeu. bom trabalho. E olha, ainda